Pois é, Ítalo, bora falar quem é o Ítalo Pessoa, para as pessoas saberem por quê. Que as pessoas, falar de educação financeira, mas tem um motivo para o Ítalo hoje, né? Ele está levantando essa bandeira. Mas para isso, Ítalo, conta um pouquinho da tua trajetória. Certo, eu sou graduado em Ciências Contábeis e procurei me especializar nesse tema porque vejo que é uma necessidade contemporânea no sentido de que as pessoas realmente precisam se educar financeiramente. Esse é um tema muito importante hoje. Certo. Então, Ítalo, vamos lá. O que é, na verdade, a educação financeira? Porque a gente fala, muitas pessoas pensam assim, nossa, se é educação, por que as escolas já não falam sobre educação financeira? E a gente tem percebido que é um tema que agora que está entrando dentro das escolas, está fazendo parte da rotina de muitos jovens, certo? Mas é algo que nós já deveríamos ter aprendido lá na nossa infância. Concordo com você plenamente. Isso aí já deveria fazer parte da grade curricular, né, das escolas, do ensino fundamental ao ensino superior. É muito importante. E a educação financeira é como as pessoas, professores, lidam com seu dinheiro, né? Como é que elas lidam diante das ofertas do mercado, como que essa pessoa administra o seu patrimônio em si, entendeu? A pessoa deve ter conhecimento financeiro para que ela não se afunde no final do mês, não acabe gastando mais do que ela realmente ganha ali, do que entra mesmo no seu caixa ou no seu bolso de maneira mais clara. Então é isso aí. A educação financeira deve fazer parte da grade curricular do ensino fundamental. Hoje, vemos que é uma situação que não tem políticas públicas nesse sentido. Eu não sei por que ainda, né? Tendo em vista que os números hoje, como apontam as pesquisas, é absurdo. Mas o último censo da própria Serasa, ela apontou que mais de 20% dos brasileiros, professoras, elas estão na situação hoje de inadimplentes. E isso foi em novembro de 2019. Quem dirá como está hoje, não é mesmo? Exatamente. E a gente vê o seguinte, que as escolas trabalham muito com a educação financeira mais pelo aspecto de extensão, certo? É algum projeto, é alguma orientação, alguma feira cultural que vão incluindo o tema. Mas não é algo que é feito na prática com a criança, certo? E com o adolescente. Porque muitos psicólogos falam que é justamente nesse momento do ensino fundamental, ensino médio, que tem que ver o que é as mudanças de comportamento, que vão influenciar num processo de consumismo. Isso é verdade. Eu estava assistindo uma série recentemente com a minha namorada e aí a gente indagou, será por que os americanos eles têm a questão da mesada para os seus filhos, né? Isso vem já de uma base, de que aquela criança, ela receba no sentido de que ela deve administrar, por mais pouco que seja, ela deve administrar ali o seu pequeno dinheiro, o seu pequeno patrimônio, para elas comprar dos seus brinquedos, comprar ali um sorvete. Então o americano já tem essa cultura, né? Tá faltando nós aqui também adquirir esse hábito, entendeu? Sim. A gente vê que na cultura americana, a gente vê que vários outros países já trabalham essa cultura da mesada. Justamente. E trabalha a mesada de diferentes formas. Às vezes a mesada não é... Venora, eu não posso pagar a mesada para o meu filho, mas eu ganho só um salário mínimo. Mas será que R$10 não pode ser uma mesada? Será que você não pode dizer, olha, eu vou te dar R$10 e R$10 por mês. Tu vai ter que administrar esses R$10 por mês. Vai ter que aprender a lidar com o dinheiro. Vai comprar uma figurinha pro álbum, vai comprar uma bolinha de ping-pong, vai comprar um picolé, um sorvete. O que tu vai comprar? Esse é um aspecto positivo da educação financeira, que você vai estar também incentivando o seu filho, aí a criança, a ter a sensação de conquista, de que o dinheiro ele não deve vir fácil, ele não é fácil, né? Mas que o dinheiro bem administrado, ele gera essa sensação de conquista no momento que você compra algo que você realmente queria, e aí a criança já vai se habituando a como lidar de fato com o dinheiro. Isso é muito interessante. E dentro dessa fala, Ítalo, até abro um parênteses, porque lá em casa, assim, nós temos eu tenho vários porquinhos. Acho que por eu ser contadora, todo mundo achava que eu era tio Patinhas. Aí todo mundo me dava um quê de presente? Um cofrinho. Todo mundo dava um presente, um cofrinho. Eu tenho um cofrinho enorme que eu ganhei, certo? Azul. Aí minha filha também, da mesma forma, todo mundo deu um cofrinho para minha filha.
No ano passado, nós decidimos o seguinte, tu vai guardar as moedas. Tu vai ser cata-moeda nessa casa aqui. Então, todo mundo que vinha, ela estendia a mão. Me dá moeda? Me dá moeda? Na hora que ela via que a gente fazia alguma compra em qualquer lugar que tinha moeda, me dá moeda. E ela começou a pegar as moedas. Eu, pra quê? Aí, o que você quer comprar? Ela começou a olhar, eu quero um patinete. Então, tá, então bora guardar as moedas. Eu sei que quando encheu mesmo, era um botijãozinho de gás, encheu o botijão e outros cofrinhos de aniversário, bora conferir tudinho. Deu R$180 de moeda. Aí pegamos, agora nós vamos comprar. E fomos lá comprar um patinete. Pronto, aquele dali foi o máximo para ela. Porque ela diz, eu comprei com dinheiro, com as minhas moedas do meu cofrinho. E ela contou isso na escola, ela contou isso para a madrinha, ela contou para todo mundo que aquele patinete não foi a mãe dela que comprou, nem o pai, foi ela. E esse sentimento a gente vê que é muito importante na criança. Muito bom, professora. E eu vejo que a senhora está no caminho certo. Apesar de a senhora é profissional, né? A senhora tem já uma certa vantagem aí, talvez, de quem não está nos ouvindo hoje. E o primeiro hábito que a pessoa é bem sucedida financeiramente, que ela adquire, é esse mesmo, de poupar, né? Até porque é poupando que ela vai fazer ali o seu montante, o seu capital, e é onde ela vai estar tendo possibilidades, vai criar um leque de possibilidades de estar realizando seus sonhos, cumprindo seus objetivos, fazendo investimentos. Hoje nós temos diversos tipos de investimentos, podemos até falar um pouco sobre eles hoje, né? Sim. Hoje em dia é muito importante você entender como você gasta o seu dinheiro. E quando a gente fala de educação financeira, essa educação financeira ela pode ser alcançada por qualquer pessoa. Se você hoje recebe um salário mínimo, recebe um salário e meio, recebe 2, você pode sim administrar seu dinheiro de uma forma que você venha alcançar seus objetivos. Já é muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, que ganham um salário mínimo que você, quando vê, ela diz assim, eu comprei uma casa própria. Eu comprei uma moto para mim. Ela adquiria algum tipo de patrimônio para ela. Mas nós vamos continuar daqui a pouco, no próximo bloco, e vamos falar um pouquinho de algumas estratégias, de algumas informações, como o que é o scoring, certo? Que está sendo muito debatido. Toda que a gente vai, né? Digite seu CPF aqui. Por que estão pedindo para digitar o CPF? Quais são as estratégias que você pode começar a adotar, um novo hábito na sua vida, para você começar a enxergar aonde você está perdendo dinheiro? Onde você está gastando mais, onde você pode estar guardando seu dinheiro e qual seria um bom investimento, certo? Mas isso no próximo bloco nós iremos falar. Fique ligado conosco pelo Web Rádio Líder Marabá. Olá, estamos de volta com o programa Foco na Carreira nessa tarde de sexta-feira. Conta aí para mim como foi a tua ida hoje para o trabalho com essa chuva. Tu já tirou teu guarda-chuva do fundo do baú, amiga? Já tiraste o guarda-chuva? Porque eu acho que vai vir chuva. Eu acho que nós vamos começar a ter um período já de umas chuvinhas, né? Para começar a fazer o esquenta desse inverno, desse nosso período chuvoso. Não é nem inverno, né? Nós temos um período chuvoso. E aí, Ítalo, como foi hoje de manhã? O guarda-chuva já estava posto ou estava escondido? Já estava posto já, porque ontem já havia notado sinais de chuva, né? Então já deixei tudo certo lá. Exatamente, deixar tudo no ponto. E olha só, gente, tá chegando o período do Natal. Tá, nós tem muitas lojas já estão se preparando, a gente já vê muitos artigos de decoração. E no período de Natal vem o quê? 13º. 13º salário. Todo mundo já começa a pensar o que eu vou fazer com esse 13º. Começa já, quando vê, já gastou, ainda não recebeu, mas já gastou todo. Justamente. E Ítalo, mas nós temos também aquela questão do 13º, a pessoa não planejou o 13º, já está ali com ele tudo, mas não está com ele planejado corretamente. E temos um detalhe, uma outra situação que nós conversamos aqui nos bastidores, o acesso ao crédito. Então, bora falar sobre o planejamento desse 13º, o que as pessoas podem fazer hoje para planejar ele bacana, de maneira que ele não venha se perder todinho em compras. E esse acesso ao crédito facilitado, é bom ou é ruim? Vamos lá, depende, tudo depende, né?
Então, primeiro vamos falar sobre a questão do acesso ao crédito. Hoje, os créditos hoje praticamente estão na palma da sua mão, não é verdade? Isso. Através do smartphone, hoje você obtém um empréstimo bancário. Hoje aí com essa nuvem de bancos digitais, nós hoje possuímos diversos aí. Então as pessoas hoje, facilitou realmente, os bancos hoje oferecem mais crédito para as pessoas, porém, atrás dessa facilidade pode haver aí uma armadilha, professora, entendeu? Hoje, o que é analisado, a questão do consumidor, é o seu score, mas aí falta o relacionamento do banco com o cliente, no sentido de conhecer mais a fundo aquele cliente, de como ele realmente tem ali lida com as suas finanças, e isso pode ser um desafio posteriormente. Em que sentido? Os bancos hoje, eles obviamente que eles ofertam crédito e cobram uma taxa de juros. Sim. E aí é onde mora o perigo. As pessoas, às vezes, só contratam crédito, mas não observam qual a taxa de juros que aquele crédito está sendo ofertado. Então, a maioria desses bancos digitais nem sempre são vantajosos, justamente por isso. Por quê? Porque nós temos taxa de juros aí de 7%, 8% ao mês, pasme. 8% ao mês. Gente, 8% de R$100, 80 é R$8. R$8. R$8 por 12, por 24, por 36, por 60. O perigo da taxa de juros vem junto com o tempo. Então, quanto mais tempo, maior vai ser a capitalização de juros, maior vai ser o montante. Então, é aquilo que nós falamos, né? As pessoas às vezes pegam crédito a 30, 60, 120 vezes, achando às vezes que pode estar obtendo uma bagatela, mas pode estar entrando ali em uma bola de neve financeira, entendeu? Aí mora o perigo. Então, qual é a minha sugestão hoje para as pessoas que realmente precisam de crédito? Procure pesquisar. Às vezes, o banco digital pode ser vantajoso em alguns aspectos, professor. Por exemplo, tem bancos hoje digitais que ofertam uma TED, um DOC isento de tarifa. Hoje se tornou uma prática, né, entre esses bancos aí. E a TED ela tinha uma tarifa bancária de R$15. Alguns bancos físicos já ainda cobram isso. Exatamente, é R$15, em média de 15 até R$25 pela tabela do Bacen, né, do Banco Central do Brasil. E ele mostra lá, e cada instituição bancária privada fica, né, livre para escolher a taxa que melhor custeia as suas despesas. Então, isso para quem utiliza esse tipo de ferramenta, não pagá-la é um ganho. Justamente. Então, saiba utilizar o banco digital. Mas, às vezes, você indo conversar com seu gerente, pode ser que você consiga uma taxa de juros aí, se você realmente precisa de pegar um empréstimo, uma taxa de juros menor. Então, tem aquela questão de pesquisar. É muito importante para o consumidor hoje estar pesquisando, fazendo pesquisas para que ele não entre em uma roubada, às vezes, que pode estar prejudicando o seu orçamento familiar. Entendeu? Então é muito importante ela pesquisar. Tenha muito cuidado aí nessa facilidade hoje que temos aí de estar obtendo um crédito. E aí, aliado a isso, a gente pode até comentar, professora, que as pessoas devem ter um planejamento. E o 13º está chegando, certo? Sim. Muito bom, é a gratificação natalina, que nós conhecemos como 13º, né? Exatamente. Então, se você ainda não se planejou, porque já está errado se você não se planejou para o seu 13º, né? Já deveria ter feito um planejamento ali, que nas finanças pessoais, acho que um dos principais pilares é o planejamento, que é a questão do orçamento, né? Quando você faz um orçamento, você ali projeta as receitas, que são as entradas, e as despesas, que são aquilo que sai do seu bolso para custear o seu custo de vida, às vezes ali os seus caprichos, que podem ser às vezes muito perigosos também. Então, se você não se planejou para isso, ainda dá tempo aí, tá próximo da gente receber, né? E saiba que o 13º, eu costumo dizer, professora, que é aquele dinheiro que as pessoas não deveriam esperar, que ele serve
para justamente quitar ali, por exemplo, no ano posterior, um IPVA de uma moto, um IPVA de um carro, né? Isso pode estar auxiliando aí pagar o IPTU da casa, da residência. Então, saiba se planejar e encaixe o 13º no seu orçamento de maneira positiva, entendeu? Tá certo que nem sempre a gente tem que estar certo, bitolado ali, certinho. Eu vou só poupar. Não, às vezes tá surgindo aí também o Natal, né? As compras. Se planeje direitinho, que com certeza vai sobrar aí para você comprar um presente pro seu filho, pra sua esposa, né? Pro seu esposo, pra sua mãe. Então se planeje. O planejamento é essencial nesse momento aí. Faça um orçamento. E olha só, gente, dentro dessa questão que o Ítalo falou, a gente vai abrir um parênteses sobre a questão das despesas, tá? É muito importante que a gente conceba o quê? Que existe a despesa fixa, aquela despesa que todo mês vai ocorrer. É a escola da criança, é transporte, alimentação, luz, água, telefone, TV a cabo, né? Que justamente. A TV a cabo agora já não é mais um privilégio apenas de outras classes sociais. Ela, como se diz, ela está ao acesso de todo mundo, ela está democrática, a TV a cabo hoje. Internet, que hoje quem é que fica sem internet hoje? Netflix, como é que fica as maratonas das suas séries? Pega isso, coloca no papel. Isso é teu físico, é o fixo que tá ali todo mês. Só que tem detalhe, o Ítalo falou sobre os caprichos. Os caprichos são os teus variáveis. Talvez tu não tá precisando de uma roupa, mas tu foi no shopping e acabou comprando a roupa. Tu não tá precisando de um sapato e comprou o sapato. Às vezes é aquela pizza com a família, é o almoço de domingo fora de casa. O que mais isso que a gente pode dizer como despesa variável, que a pessoa não está nem ali pensando e acaba... Eu vejo como despesa variável, professora. Você falou despesas aí essenciais, né? Exatamente. A própria vitalidade da pessoa, ela deve se alimentar, né? Ela deve pagar a sua conta de luz. Eu já não vivo sem internet, por exemplo, né? Então, tudo que foge isso aí, eu já considero despesa variável. Tem umas mais essenciais e outras menos essenciais, não é isso? Então, a pessoa deve se programar para essas despesas variáveis. Sabendo que as despesas fixas, essas que você já sabe quanto que vai ser já no final do período, essa daí já tem que estar afiado na ponta da sua caneta. Mas também dá para você fazer projeções para aquelas despesas, por exemplo, eu tenho um sapato, certo? Esse sapato ele ainda está me servindo, tá bom, mas assim, eu gostaria de comprar, por exemplo, um sapato novo. Será que realmente é necessário? Será que eu vou poder comprar esse sapato agora? Será que não dá para me esperar mais um pouquinho e juntar mais um pouco de dinheiro para que não comprometa as minhas despesas fixas? Porque às vezes você entrar em uma despesa variável pode acabar comprometendo aquelas despesas essenciais. E aí as pessoas acabam se endividando de maneira incorreta, entendeu? Até para você se endividar hoje tem uma forma correta, você sabia? Porque dívida, tá aí, como o Ítalo falou. E essas despesas, gente, é importante você ter elas no papel. Enxerga com que tu gasta teu dinheiro. É a famosa torneira. Sabe aquele pinga-pinga da torneira? Recentemente eu tava vendo o programa do Bem-Estar, foi do Bem-Estar? Eu não me lembro mais qual foi o programa que eu estava assistindo. E um especialista hidráulico estava falando sobre aquele pinga-pinga da torneira. E que ele disse que dependendo daquele pinga-pinga, poderia chegar até 10 litros de água, só com pinga-pinga. A torneira tá... E a mesma coisa é o dinheiro. Por que eu estou usando essa metáfora para você? Que se você não souber com que você está gastando dinheiro, você não vai saber porque essa conta de água está vindo alta, por exemplo. Você não vai saber que tem uma torneira quebrada em algum canto da sua casa, que fica pingando, vazando água ali dias e dias e dias. E quanta água está sendo desperdiçada. E no final do mês, o que acontece com o desperdício? A conta de água chega. E tu fica, nossa, com conta de água cara essa, mas eu quase não uso. A mesma coisa é o teu salário. O que tu faz com o teu salário? Você sabe, você tem conhecimento? Então coloca no papel. Sobre isso... Um fator importante é a questão da organização, entendeu? E hoje você pode se organizar de uma maneira tradicional, anotando no papel, porque as pessoas às vezes podem questionar, mas eu não tenho computador para me fazer uma planilha no Excel. Exatamente. Eu não sei lidar com isso, mas anote no caderninho, né? Compre um livro caixa na papelaria, que é muito barato, entendeu? Hoje no mundo nós temos o dobro de celulares do que de pessoas, você sabia disso? Então quem é que não tem hoje o smartphone e baixar uma planilha
Tem ali aplicativos como o Organize, nós temos o aplicativo muito bom Minhas Finanças, temos o Gastos Diários. Me Poupe. O Me Poupe, entendeu? Então você tem diversas ferramentas, não é desculpa para se organizar, você tem diversas ferramentas hoje para estar se organizando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você de casa, só reflita. Até para você, professora. Você já se deparou em uma situação que você tinha R$100 na carteira e você se projetou, não, esses R$100 aqui vai ser para minha semana. Chegou com 3 dias na semana, cadê os R$100? Você já se perguntou? Já parou? Já fiz. E do nada sumiu os R$100? Gente, é o seguinte, se você tem... Ainda vou dizer assim, não era R$100 de 2, de 50 ou várias notas que eu tinha R$100, a nota R$100. Quando você troca aquela nota, se você trocar ela por R$2, gastar R$2, receber R$98, em menos de 24 horas ela desaparece da sua bolsa. Aí eu quero fazer uma seguinte pergunta. Você realmente sabe para onde foi aqueles R$100 quando chegar ali no terceiro dia? Descobri para onde foi, porque a bolsa de mulher tem tudo, né? Tem até peixe frito. Virei a bolsa todinha, bora pegar todas as notas fiscais. Olha. E eu tenho uma coisa que eu faço, às vezes, eu guardo notas fiscais tudo na bolsa, eu vou jogando. Aí eu comecei a pegar. Quando eu peguei, ai gente, vai parte delicada. Ai, sabe o que foi? Eu descobri que eu tinha gastado dinheiro com que nem precisava. Olha aí, então esse assunto que eu quero levar em consideração é que a senhora tem uma tendência de organização, mas muitas pessoas param e se perguntam, nossa, para onde foi esses R$100? Para onde foi meu salário? Para onde foi meu salário? Se você para no final de um certo período e se pergunta, é sinal que você tem uma tendência a ser desorganizado. Que você não se organiza, não lista ali com o que realmente você gastou diariamente. Isso é essencial para as pessoas que estão buscando saúde financeira. Primeiramente, planejar através de um orçamento e depois se organizar, entendeu? Exatamente, ou seja, coloca no papel, usa um caderninho, usa um livro caixa, faça aquilo que seja mais acessível a você. Mais importante é que você registre. Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, que colocam, que tem tipo uma bolsinha, coloca nota fiscal tudo ali, coloca numa cestinha, depois vai conferir o que pagou, escreve, anota. Porque isso é importante para você começar a ver o que você gasta, certo? Eu, por exemplo, eu anteriormente, que agora com o tempo a gente vai vendo, vai gastando, vai começando a mudar os gastos da gente. Eu gastava muito dinheiro com comida. Gente, eu sempre gostei, eu sempre fui muito boa de garfo. Quem me conhece sabe. Exatamente. Sou boa de garfo, eu gosto de bons restaurantes, eu gosto de boa comida. E eu nunca tive problema com isso. Só que com o tempo tu começa a pensar assim, nossa, gastou tudo isso, nossa, gastou tudo aquilo. Aí tu começa a somar, quando no final do mês, 20% do teu salário tá ali, 30% do teu salário tá ali. Aí tu vê assim, nossa, mas eu poderia ter diminuído isso porque eu poderia ter feito aquilo. Quantas coisas talvez algumas pessoas querem fazer assim, eu quero fazer um curso de inglês, mas eu não tenho dinheiro. Quando a pessoa me diz isso, eu digo assim, se tu não se importar, abre o teu contra-cheque para mim. Eu acho o dinheiro do teu curso de inglês de 6 meses. Na mesma hora eu acho, crafuncho eu acho. Sabe o que acontece? É porque vai doer. Porque sabe o que é? É a cervejinha do final de semana, é a picanha... É um passeio no shopping, é aquela camisa nova transada que tu viste em tal lugar, é o passeio, é uma viagem, é uma coisa... Essas coisas que você faz com muita frequência, certo? E o brasileiro não tem o hábito de fazer as coisas em casa. Ele vai muito à rua, certo? E todo mundo que sabe, gente, tudo que está em restaurante, em lanchonete, tudo que é muito prático e que chega pronto pra gente, ele tem um custo. E a gente tem que entender que ele é um custo alto. Mas será que se você não fizer em casa, isso não vai ser mais acessível? Certo? Eu vejo muito isso. As pessoas falam, eu não compro o meu carro porque as parcelas são muito altas. Sim, mas tu já parou a pensar o que tu tá gastando? Será que tu não pode economizar aqui, diminuir ali, apertar o cinto? Será que se você não apertar, não diminuir suas despesas, teu gasto com o supérfluo, aquilo que não é necessário, tu não vais conseguir? Eu vejo aluno também, professora, a faculdade está muito cara, muito pesada. Beleza, tá caro, tá pesado. Mas e o barzinho? E a boate?
E a viagem, e o carnaval, e o isso. Quando vai somar tudo, gente, a gente sempre tem recurso. O porém é que a gente fica naquela coisa assim, ah, não vou abrir mão disso, ah, não vou abrir. Mas se a gente não abrir mão, você não vai conquistar. E não se engane. Você acompanha, se você acompanha algum YouTube, acompanha algum artista, algum cantor, a gente olha para essas pessoas famosas, pessoas que estão bem estruturadas na vida, ou uma pessoa até anônima, não engane-se. Ele não chegou na estrutura patrimonial que ele tem hoje gastando dinheiro, certo? Ele teve, em algum momento, ele foi e apertou o cinto. Isso é verdade. Nós devemos fazer alguns sacrifícios, mesmo que temporários, para poder estar conquistando algo de valor, não é verdade? Então, por isso que a professora falou na questão do orçamento, onde você vai verificar onde você está alocando ali o seu salário. Ah, eu estou gastando muito com alimentação. Às vezes você compra por impulso no iFood, num aplicativo da vida, não é verdade? É prático. Olha, tá chovendo. Nesse Justamente. momento de chuva, alguém quer sair na chuva? Ninguém quer. Aí o que faz? Aí alguém diz assim, eu não vou cozinhar. Eu não vou fazer isso. Faz o seguinte, pede uma pizza. Aí todo mundo pede a pizza. Aí vira rotina, pedir aquela pizza toda semana. Aí a pizza não vem sozinha, é uma pizza com pote de sorvete, é um pote de sorvete com a Coca-Cola. Ali já foi R$100. O consumo hoje ele está dentro da sua casa, né? Você ali tem restaurante, né? Verdade, dentro da sua casa. Você tem cinema dentro da sua casa, que hoje é a Netflix. Então tem muitas coisas que você pode estar se sacrificando em prol de um benefício. A gente chama de custo de oportunidade na contabilidade, isso, né? Então você, por um determinado período, se abstém de algo para poder conquistar outra coisa, né? Ou então conquistar algum objetivo. Então é importante você se organizar, se planejar e se controlar, não é verdade, professora? Gente, essa parte do controle é interessante porque ela não envolve só força de vontade. Ela também envolve uma questão que é o marketing, né? Que é muito grande para chamar a atenção dos clientes. E também um pouquinho da psicologia, tá? Anteriormente, a gente falava muito da psicologia apenas como uma questão de saúde, para tratamento de problemas mentais, problemas psiquiátricos. Só que hoje em dia, como se diz, as coisas começam a ficar mais claras. E a gente já vê a psicologia numa campanha de marketing para vender um produto, para atrair, ou seja, para encantar o cliente. E é aí que está o problema. Sabe aquele sapato perfeito? Vem aquela atriz maravilhosa, vem aquele ator belíssimo dizer que aquele sapato cabe como uma luva. É o sapato, é o perfume, é o celular. Hoje em dia, falar de celular, você compra... vou dar só um exemplo. O A50. O A50, por exemplo, ele foi lançado acho que no final do ano passado. No início do ano estava o A50. Quando foi recentemente, eu cheguei na loja e perguntei, gente, eu queria o A50, você ainda tem aí ele? Não está mais sendo produzido. Como assim não está sendo mais produzido? Não, já foi lançado outro. Eu disse, meu Deus, com um ano já não está mais sendo produzido. Aí já vê, olha, o outro celular, você não tem noção. Ele tem 4 câmeras. Uma das câmeras pega movimento, a senhora pode fazer. E o cara foi falando, e eu fui ouvindo. Quando o cara acabou de falar, eu disse, eu quero. Tu tá me vendendo tudo isso? E olha só o consumir, tá onde? Parte psicológica. A compra, o consumo é psicológico. E é aí que tá o pulo do gato, de você entender que se você tem essa questão do consumismo, você tem a questão do gostar de comprar, então, minha filha, começa a repensar esses gastos, porque senão você vai entrar 2021 endividada, certo? E isso é muito complicado. É o seguinte, questão psicológica, tem muitas pessoas hoje que são compulsivas, né? Elas olham ali na prateleira ali, às vezes nem precisam, e simplesmente porque viu que tá na moda, tudo, não quer dizer que nós estamos falando aqui que você vai se privar dos seus caprichos, né? Mas se você for comprar algo, faça aquelas perguntas, eu preciso, eu posso, será que realmente é o momento certo para que eu compre esse produto aqui, ou esse serviço? Então,
fique atento aí, se controle. A questão do controle também é emocional. E você vai se controlar de posse aí de informações. Se você não tiver, a gente frisa novamente, se você não tiver as suas planilhas, a sua organização ali em dias, você vai acabar se entregando aí a esse desejo sem que aquilo esteja cabendo no seu orçamento. Então é por isso que você deve seguir de fato todos esses princípios. A questão do planejamento, aí vem a organização e aí vem o controle pessoal, né, de si mesmo também, sobre si mesmo, não é verdade? Exatamente. Mas o papo tá bom, mas nós vamos para um breve intervalo, certo? Olá, estamos ao vivo pela Web Rádio Líder Marabá, num programa Foco na Carreira, nessa tarde de sexta-feira, 30 de outubro, véspera de feriadão, né? Então, o que você vai fazer nesse feriado? Como é que já tem muita gente já pensa, tem muita gente já com dinheiro no bolso, com o salário já caiu, certo? Em novembro vai cair a primeira parcela do 10º, outros já vão receber só em dezembro. Como é que tu tá te organizando com as tuas finanças? Porque hoje o nosso papo é sobre educação financeira. É para que você comece a pensar que o dinheiro também tem que ser utilizado de uma maneira consciente e maneira saudável para que ele não venha te trazer problemas na sua vida. Porque a gente sabe que dívida dá problema. Com certeza. Dá dor de cabeça, dívida termina casamento, termina relacionamento, dívida causa desemprego, certo? Causa problemas familiares, ou seja, muitos são os problemas que você pode ter com a má gestão do seu recurso. Improdutividade no trabalho, Improdutividade no trabalho e mais outras questões aí. Eita, mas bora falar agora sobre o score. Que é isso? Que eu chego num lugar assim, olha, será que eu fizer um cartão? Aí eu até me interesso. O que tem esse cartão? Conta lá os benefícios, tudo. Eu vou fazer. Quando chega lá, olha, seu cartão não foi aprovado. Como assim? Não tem, meu nome não é sujo? Não é por causa disso, é porque o seu score é muito baixo. Aí eu olho assim, que é isso afinal, gente? Tá bom. O score, ele é um indicador financeiro. Ele é um medidor de quanto aquela pessoa é um bom pagador de suas dívidas. E ele vai de 0 a 1000, entendeu? Mas quem é que é responsável pelo score? É a Serasa, entendeu? É a Serasa que faz uma avaliação de toda a sua vida financeira e lhe dá uma pontuação. E automaticamente ela transmite, professora, essa pontuação para os bancos, para as instituições financeiras, para as lojas, para as operadoras de cartão de crédito. Então é importante que você saiba que você está sendo monitorado no sentido dos seus hábitos financeiros, entendeu? Através dessa pontuação aí. Então o score, ele é um indicador e ele vai medir o grau de confiança que você vai passar para as instituições financeiras, as instituições de crédito, as lojas, os fornecedores. Então é através dali que as pessoas fazem uma rápida avaliação de como você será como um pagador. Certo. E por que toda vez que a gente vai dizer assim, a senhora quer digitar seu CPF? Aí você fica, digita ou não digito? Uma vez eu perguntei, Megan, quando eu estava nas lojas americanas, por que eu tenho que digitar meu CPF? Aí a moça falou, olha, a senhora sabe aquele score? Aqueles dadozinhos que estão sendo pedidos agora, quando vai fazer empréstimo, diz assim que não foi negado, vai fazer um cartão foi negado. Ele é com base nisso daqui, ou seja, no seu volume de compra. É isso mesmo, Ítalo? Olha só. Saiu uma nota oficial no site, vocês podem até entrar no Serasa Consumidor, né? E o que acontece? As pessoas ainda se confundem muito de como elas fazem para estar aumentando o score. E, na verdade, professora, essa questão das compras, de supermercado, a compra em uma loja, isso daí, se você... eles ofertam a nota fiscal, o CPF na nota fiscal, não é por causa que a Serasa exige, mas porque a Cefa, a Secretaria da Fazenda, fez uma portaria em que as empresas são obrigadas a perguntar ao consumidor se ele quer o CPF na nota. Isso aí já é uma questão fiscal,
entendeu? Isso aí é a Secretaria da Fazenda do Estado que exige que as empresas coloquem ali nas notas fiscais o CPF do consumidor. Isso não tem relação direta com a pontuação do score. Você pode conferir aí depois, pegue seu celular, entre no site do Serasa e verifique o que aumenta e o que não aumenta. Vai lá, vai ter mitos e verdades sobre a pontuação do score. Olha aí, gente, pra gente ficar atento, porque assim, acabou se veiculando no mercado, né, que as pessoas que para poder aumentar o score, essa movimentação financeira, para facilitar, né, a emissão, você tirar um cartão de débito, cartão de crédito em qualquer loja, essa ideia de que tinha que digitar o CPF. E acabou que agora todo mundo vai lá, digita o CPF, mas sempre nessa ilusão de que, mas eu digito meu CPF, mas o meu score, toda vez que eu vou fazer, meu score é sempre baixo. Meu score é sempre baixo. Agora, por quê? Tá, por que seu score provavelmente está baixo? A gente falou que é um indicador do seu perfil financeiro, né? E lá no próprio site da Serasa, ela diz o que pode aumentar o seu score. Então, a instituição avalia de como você lida com os seus empréstimos, se você paga os seus empréstimos em dias. É tudo relacionado à situação financeira. Se você tem financiamento no seu nome e você paga. Se você foi negativado nos últimos anos, então tudo isso é avaliado. Se as empresas consultam muito o seu CPF, é um sinal também que isso pode estar diminuindo o seu score. Você sabia disso? Se uma empresa chega e consulta seu CPF várias vezes, ou então em diversas lojas, isso pode diminuir o seu score. Olha aí. Porque hoje em dia, né, quase todo lugar que você vai fazer um cadastro, a primeira coisa que as empresas fazem é consultar seu CPF. Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, olha, lê isso aqui para mim, e era um relatório do Serasa, né? E lá no relatório do Serasa aparece, empresas consultaram o seu CPF. Minha filha, era uma ficha corrida, tinha mais 8 empresas lá que consultaram o seu CPF dela. Eu falei assim, onde você foi? Que foi isso? Aí ela foi lendo, isso aqui eu fui tal dia que eu fui lá, tem uns cartão deles, eu consultaram se era que o meu score estava baixo. E todos que tinham consultado, a resposta sempre era a mesma. Seu score está baixo. É isso aí, professora. A linha de raciocínio é a seguinte. Se as empresas estão precisando consultar o seu CPF de maneira repetitiva, quer dizer que ela tem uma certa desconfiança. Então, você transmite uma desconfiança para o mercado em si, entendeu? Então, esses aspectos, elas tendem a diminuir aí a sua pontuação, que vai de 0 a 1000. Então, é interessante que você pague em dias as suas contas. Às vezes, pagar antecipado é um fator positivo também, que pode estar aumentando a sua pontuação. Às vezes, você tem um boleto, já tem o dinheiro, mas tem aquelas pessoas que sempre deixam para a última hora. Entendeu? Brasileiro. Isso. E às vezes, deixando para a última hora, esquece no último dia e acaba que atrasando a conta. Aí perde desconto, ainda paga multa. Perde score. Perde score. Aí como é que tu fica? Pois Porque agora é assim que tá o mercado financeiro, né? Que a gente tem visto. E quando a gente fala disso, gente, muitas pessoas falam assim, nossa, mas isso não afeta a minha realidade, porque eu ganho só um salário mínimo. Mas, querendo ou não, você quer ter um patrimônio. Aí você vai comprar uma bicicleta, ou que hoje em dia comprar bicicleta não é mais coisa baratinha, não, gente. Eu tomei um susto quando eu fui ver o preço de uma bicicleta recentemente, que eu vi assim, essa bicicleta tem o quê? Tem ouro, quase cai dura, com preço... Celular, se duvidar, tá mais barato que uma bicicleta. Tá? Só você entender. Você vai comprar uma moto, uma motinha para você ir trabalhar... Você está pensando em financiar um terreno, um lote, certo? Para você construir sua casa, aos poucos. Tudo isso vai envolver o quê? Uma consulta. Entendeste? Tudo isso vai envolver uma consulta. Você está numa loja para comprar um sapato, uma roupa, alguma coisa assim para você ou para sua família, vai envolver uma consulta. Então, querendo ou não, o score se tornou uma coisa comum a todo mundo. Justamente. Hoje na verdade, meio que se tornou uma regra, né? Das operadoras de cartões, das instituições financeiras, dos próprios lojistas. Então, eles utilizam esse indicador financeiro aí para atrelar o relacionamento deles com os consumidores, com os seus clientes. Então, é importante que você também sempre monitore, professor, o seu score. E é muito simples hoje você fazer o monitoramento. Você sabia que é gratuito.
você pode baixar um aplicativo chamado Serasa Consumidor. E lá você faz o cadastro gratuito lá, verifica quanto está a sua pontuação, verifica até quais são as empresas que negativaram você e de forma gratuita. Serasa Consumidor, pode baixar, é um aplicativo aí com o ícone rosa. Olha aí, gente, já tá aí a dica para você começar a entender como é que tá a vida do teu CPF. Que nem a tua vida, é a vida do teu CPF, quem está consultando, quem está utilizando. E é até bom, porque isso, gente, evita quantas fraudes nós temos presenciado, visto nas mídias sociais, na televisão, noticiários, que envolve CPF. Coisas principalmente em relação a empréstimo, a financiamento. A gente tem visto muitas denúncias, né, de pessoas, nossa, eu recebi uma carta que meu CPF foi utilizado no empréstimo. Liberaram o empréstimo com o meu CPF, mas que não caiu na minha conta. Então isso é bom que no Serasa mesmo você vai acompanhar todo esse processo. É importante a gente falar sobre esse assunto do acompanhamento. Aconteceu algo parecido comigo, professora, no sentido de que um grupo de estelionatários, né, fizeram um empréstimo no meu nome e quando eu fui consultar no aplicativo do banco que eu utilizo, estava lá um super crédito que haviam contratado e eu tenho esse costume de acompanhar meus aplicativos, minhas contas pelo celular, né? E aí uma contratação de um super crédito no meu cartão de crédito do Santander. E eu não contratei isso aqui, vou entrar em contato com o banco. E rapidamente eu verifiquei que foi uma tentativa de estelionatários mesmo, de estar fazendo ali a contratação e enviando para uma outra conta bancária. Eles tinham os meus dados, obviamente eu acho que eles conseguiram aí nas redes sociais, porque hoje às vezes você entra em um link, naquelas brincadeiras de Facebook, sabe? Não sei o quê, com o que você se parece? Como você estará aqui daqui a 3 anos? Sim. Então esse tipo de situação aí, tenha muito cuidado, você pode estar caindo aí em um golpe futuramente. Aqueles aplicativos ali coletam seus dados e às vezes pessoas mal intencionadas podem estar utilizando aí para fazer, igual a professora falou, empréstimos, elas podem estar ocasionando uma situação que pode lhe prejudicar futuramente, até negativar o seu nome. Então, se eu não tivesse essa habilidade de estar consultando os meus extratos, tudo direitinho, do que realmente eu estou pagando, eu provavelmente pagaria uma conta sem realmente eu ter feito a aquisição daquele empréstimo ali. Então, tenha muito cuidado onde você clica hoje nos seus links, entra em sites, aquelas brincadeiras de Facebook. Isso é muito importante, né, o que Ítalo fala, porque tem crescido, que incrível que pareça, cresceu muito, tanto é que um dos alvos foi o próprio aplicativo da Caixa Econômica, o Caixa Tem, né? Até que a Caixa Econômica já veio a público com várias notas, falando sobre o sistema de segurança, sobre testes, sobre tudo que elas têm feito, mas infelizmente nós temos pessoas que ao invés de usar sua inteligência máxima para algo do bem, não. Está usando para o quê? Para roubar, né? Prejudicar outras pessoas que, na verdade, só tem aquela renda. Às vezes, compromete a renda de uma família, é a questão de aposento, é a questão de pensão, a questão de empréstimos, certo? Tem acontecido muitas coisas, desvio até dos próprios benefícios sociais que a Caixa Econômica está enfrentando através desse aplicativo, né? E assim como o da Caixa, que é de alta segurança, imagine outros aplicativos. Né? Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado hoje, em decorrência daqui. O cenário, gente, é digital. Eu acho que vai chegar um momento que, se duvidar, nós vamos chegar no banco e até perguntar assim, cadê o povo do banco? Porque o cenário... nós chegamos no cenário, chegamos no século XXI de verdade. A gente fala do século XXI como... Eu até comparo o século XXI como aquele desenho animado da família Jacksons, né? A gente compara com algo assim, nossa, a gente nunca vai sair voando, a gente nunca vai ter robô, nunca vai ter isso. E olha o que a gente está vivendo hoje. Olha que a pandemia, ela nos proporcionou uma evolução tecnológica assim, absurda em menos de 12 meses. Só que, como se diz, para tudo tem seu ônus e tem o seu bônus. E nós temos que saber lidar com esse ônus com segurança. E Ítalo, fala um pouquinho sobre os investimentos. Como as pessoas hoje, elas podem começar a trabalhar essa educação financeira poupando?
Ah, muito bom. Hoje é importante as pessoas também, além de poupar, como você falou, saber investir aquele dinheirinho ali que ela poupou, né? Porque existem diversas maneiras hoje de capitalizar, de rentabilizar aquilo que você guardou, né? Então você pode estar aí hoje guardando dinheiro. Tem muita gente que eu acredito ainda que guarda dinheiro em casa. Você sabia que a poupança não é mais considerado um investimento hoje? Hoje não é. Então hoje nós temos aí a inflação que o governo projeta aí de 3%, que a gente sabe que não é essa inflação real, né? Quanto é que está hoje um saco de cimento que estaria um ano atrás, professor? Estou fazendo uma reforma na minha casa, eu fui comprar um saco de cimento, R$42. E eu ainda abro um parênteses nessa questão aí. Ítala, recentemente, durante essa semana, eu e minha mãe, nós fomos na casa de uma das nossas colaboradoras, né, e levar o material para ela. E ela virou assim, muito decepcionada, aí falou assim, a senhora sabia que o pagamento que eu recebi esse mês, que estava tudo certo para me levantar e fazer o telhado do meu escritório ali, para me trabalhar, o dinheiro não deu? A minha mãe olhou assim, a minha mãe ainda perguntou assim, tu não te planejou? Tu não te organizou para comprar? Ela disse, organizei, ó, tá aqui, mostrou tudo anotadinho, os orçamentos, que ela foi nas lojas, pegou os orçamentos, tudo. Só que isso, ela pegou o orçamento no final de agosto para setembro. Porque ela queria se planejar no mês de agosto, né, com o salário dela, e em outubro receber o salário e comprar. Quando ela recebeu o salário de outubro, gente, pasmem, ela disse que não deu para comprar tudo. Ela disse que ficou horrorizada com o preço do cimento, com o preço disso. Ela foi citando, eu só comprei a metade do material. Então é isso, é porque não basta a pessoa apenas guardar dinheiro hoje. Tem que saber investir de forma que você pelo menos consiga aí acompanhar essa inflação hoje que nós estamos aí vivendo, né? Apesar desses números falsos que divulgam, né? Porque a gente sente hoje, vai comprar um saco de arroz, tá muito caro. Meu Deus, olha, nós estamos numa situação que eu até brinco, nós vamos fazer dieta. Já pensou? Todo mundo vai fazer educação alimentar. Em vez de comer arroz, vai comer macarrão, vai comer lentilha. A lentilha tá mais barata, vai comer grão de bico, vai comer folha. Mas porque arroz mesmo tá difícil. Justamente. Então a gente trouxe esses exemplos aí para você ver que realmente as coisas praticamente dobraram de preço, né? Então nós temos aí uma super inflação, provavelmente nós teremos uma hiperinflação aí, né? Então, professora, é importante que as pessoas, depois de já educadas financeiramente, já sobrando um dinheirinho ali, elas saberem no que investir. E hoje nós temos diversos tipos de investimentos hoje no mercado. Um deles, que a senhora conhece bem, é o empreendedorismo, né? As pessoas hoje estão partindo para abrir empresas digitais, estão abrindo aí em comércios, lanchonetes. Então, essa é uma das formas de você investir. Nós temos aí o mercado imobiliário, tem pessoas hoje que vivem de renda de kitnets, né? De aluguéis. Sim. Nós também temos o mercado financeiro, pouco conhecido pelos brasileiros. E é muito importante que você conheça, porque é ali que você terá a oportunidade de de rentabilizar, de maximizar aí os seus ganhos. E eu posso citar aqui alguns exemplos de investimentos financeiros, de maneira bem resumida aí para o nosso público. Obviamente que você vai estar se especializando, buscando conhecer mais sobre cada um dos que nós iremos falar aqui nessa tarde, porque tudo isso é um processo também de investimento em si mesmo. Você deve investir em cursos, né? Deve investir em se capacitar, também é um investimento pessoal, né? Primeiro de tudo, você deve investir em si mesmo, para depois você procurar meios de rentabilizar de maneira segura o seu capital. Então, aquele dinheirinho ali que você soa tanto para conquistar no final do mês. E ainda para você não perder ele para o mercado hoje, para esse cenário econômico. Às vezes as pessoas estão poupando, guardando, botando na poupança. Hoje a poupança, você acredita que hoje rende, professora, menos de 2% ao ano. Olha só.
Eu já vi vários comentários que, na verdade, a poupança só é um local para você guardar o dinheiro, certo? Para evitar que você tenha um gasto, né? Que você gaste aquele dinheiro que sobrou, né? Que você está com ele ali entre as desocupado. Ou para você, aquele momento, tipo, acumular. Não, vou colocar lá todo mês, porque dentro de 3 meses eu vou utilizar ele para fazer alguma coisa. É mais nesse intuito, porque ganhar dinheiro com a poupança não é possível. Não é possível, realmente. Não é possível ganhar dinheiro com a poupança hoje. Quando você faz essa comparação do rendimento da poupança com a questão da inflação. Ela fica muito abaixo mesmo, porque hoje a taxa de juros que referencia o mercado, que é a taxa Selic, nós estamos com ela a 2% ao ano. E a poupança rende 70% da taxa Selic. Então dá menos de 2%, entendeu? E hoje nós temos investimentos muito melhores, mais seguros do que a poupança. Como, por exemplo, professora, nós temos aí os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo próprio governo. Entendeu? É pouco disseminado, mas procure saber, procure conhecer que muitos deles são mais seguros, mais rentáveis e tem um prazo de liquidez muito maior, porque a poupança só rende aquele rendimento no seu aniversário. Isso. Entendeu? Já os títulos do Tesouro Nacional são diariamente. Então você pode, por exemplo, investir hoje com D+1, ou seja, em 48 horas, se você retirar, você já vai ganhar um pequeno percentual proporcional aos dias investidos. Então, nós podemos falar de outros investimentos, caso o público tenha interesse, né? Olha, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais, se aprofundar sobre investimentos, eu vou dizer para vocês o quê? Procurar as redes sociais do Ítalo Pessoa no Facebook, no Instagram também, né, Ítalo? Instituto Contabilidade também, que é a página do nosso escritório. Exatamente, você pode procurar ele, conversar com ele, que ele com certeza vai te orientar, certo? O melhor investimento, com uma condição que atenda a tua necessidade, principalmente que caiba no teu bolso. Tá bom? As pessoas pensam que para investir é necessário ter muito dinheiro e não é. Você pode investir com pouco dinheiro e aí começa com pouco, que a questão do rendimento é consolidação. Você deve fazer isso consistentemente. Exatamente. Mas nós vamos para um breve intervalo, certo? Daqui a pouco vamos retornar com o Felipe da Fio a Fio Tecidos, trazendo as novidades aqui pra gente. Até mais. Tema Web de Comunicação. Olá, gente. Meu Deus, coisa ao vivo é desse jeito, ó. Pega a gente no pulo do gato, gente. Essa equipe da Web Rádio Líder Marabá gera meme pra galera, ó. Muitos memes. Mas vamos lá, já são 17 horas e 35 minutos. Você viu que o Felipe já trouxe as novidades do grupo Fio a Fio Tecidos, calçados, mais fios, e que está presente em várias outras cidades da nossa região, inclusive fora do estado. Mas voltando para o nosso bate-papo aí com o Ítalo, bora falar rapidamente sobre renda extra. Por quê? Recentemente eu ouvi de um educador financeiro a seguinte frase: que nós não devemos depender apenas de uma única renda. Por quê? Muito bom. Porque, professora, podem acontecer imprevistos, não é verdade? E você deve estar preparado. De que forma? Você deve ter aí uma renda extra. E hoje é muito fácil. Na palma da sua mão você pode ter uma loja. Você pode ser proprietário de uma loja hoje. Pode vender, oferecer serviços, né? Se você tem um trabalho aí que é de meio período, ou então se é realmente de 8 às 18, você se sacrifique um pouquinho a mais ali nas redes sociais, não para estar vendo às vezes conteúdo que não vai agregar na sua vida, né? Mas ofereça um produto, compre e venda. Hoje nós temos aplicativos aí que dá para comprar mercadorias de outros estados, até mesmo de fora do país. Procure se regularizar, procure fazer tudo direitinho, né, para não ter problemas com o fisco, não é verdade? Mas dá para você ter uma renda extra, sim, de diversas formas. E uma delas é essa que eu acabei de falar, professora. E é importante a pessoa ter uma renda extra porque ela acaba que tendo mais autonomia nas suas projeções financeiras. Então ela acaba que tendo ali
abre-se o leque de possibilidades, né, para fazer investimentos, para poder fazer uma viagem, para poder ali dar um certo conforto para sua família, e a pessoa não depender financeiramente apenas de uma renda é o essencial. A pessoa deve procurar alternativas, e isso acelera o processo aí da saúde financeira, né? Acelera o processo até de enriquecimento. Exatamente. Por que eu falo isso me chamou a atenção, porque aos ouvidos de muitas pessoas, isso pode até parecer absurdo. Poxa, eu já trabalho 8 horas por dia e ainda tenho que ter mais uma renda. Mas faz sentido, principalmente no cenário que nós vivemos hoje da pandemia. Quantas pessoas não perderam o seu trabalho, o seu registro de carteira assinada, ficou desempregado, mas detalhe, a gente fica desempregado, mas as dívidas não somem. Os compromissos não somem, eles continuam ali presentes, chegando naquele dia que você acordou. E quando você tem uma outra renda, de fato você consegue se equilibrar financeiramente. Tanto é que esse educador financeiro falou sobre a questão das alimentações, que cresceu muito, né? A gente já vê a questão de marmitas, de todo tipo de marmita. A gente abre o Facebook de Marabá, aqueles grupos aqui, a gente vê tudo. Eu tenho amigos que são entregadores que eles estão tirando, olha só, R$3.000 por mês fazendo entregas, o que aumentou bastante o consumo hoje através desses aplicativos, não é verdade? Então, eles não simplesmente ficaram chorando porque perderam o emprego. Não, eles procuraram uma renda alternativa aí. Então, é possível sim a pessoa ter uma renda extra. Se você tem uma moto, se você tem um smartphone, você pode estar procurando meios de utilizar essas ferramentas aí para estar obtendo uma renda extra aí no final do mês. Com certeza. Se você tem alguma habilidade de forma geral, né? Habilidade de cozinha, de corte, de pintura, habilidades elétricas. Recentemente eu achei até engraçado lá na Velha Marabá, um rapaz que começou a fazer pequenos consertos residenciais. Ele é eletricista, ele foi demitido de carteira assinada, tudo profissional no mercado. Só que ele disse, ficou desempregado. O que aconteceu? Ele disse que fez um cartãozinho e falou assim, eletricista domicílio. Ele vai lá, faz uma tomada, troca uma fiação de uma lâmpada, ele faz pequenos serviços em casa. E ele disse que é com essa renda, como o rapaz do entregador, né, tem se mantido durante nesse período. Então, essa importância de você ter uma segunda renda, para que ela lhe ajude no momento que você não tem a sua renda principal. E detalhe, gente, a renda principal, ela tem que ter muito cuidado. Você gasta ela, sabe com o quê? Principalmente com seus compromissos fixos. E faz da renda extra algo complementar e algo de investimento. Justamente. E nesse cenário de crise, eu me recordo de uma época que uma certa professora, durante a faculdade, ela disse o seguinte, que a crise ela é uma oportunidade para a pessoa se reinventar, né? Então são os momentos em que as pessoas acabam, porque tem o lado bom, né? As pessoas se reinventam, as pessoas não se acomodam, ela procura estar buscando alternativas aí para o ser humano em si, ele tem essa habilidade de sobrevivência, né? Então ele procura meios, alternativas que trazem ali o conforto para sua família, o seu alimento. Então a pessoa não pode ser acomodada, não pode se conformar, ela tem que se reinventar durante esse período aí necessário. Exatamente, gente. E uma das coisas que eu já citei algumas vezes é até uma fala até do Leandro Carnal, que é uma grande personalidade hoje dentro do mercado, que ele diz que o ser humano por si só ele evolui. Ele evolui de uma maneira mais lenta, mas ele evolui. Só que o que nós vivemos agora foi uma evolução que não foi por nossa vontade, foi uma evolução mundial. Certo? E isso é um fato, já está aí, nós estamos aprendendo e tem um momento ruim, perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos muitas vidas, elas se perderam. Isso é o lado ruim de uma evolução tão drástica como nós vivemos. Mas tem um lado positivo, tem um lado de muitas pessoas se descobriram como empresários, muitas pessoas reinventaram os seus negócios, muitas pessoas encontraram uma luz que não tinha antes da pandemia. Ítalo, foi muito bom. Já são 17 horas e 45 minutos. Certo? O programa Foco na Carreira já está chegando ao final.
Já está seu finalzinho nessa tarde de sexta-feira. E eu só tenho a agradecer, certo? E deixar com você essas considerações. Muito bom. Eu espero que as pessoas tenham aí gostado do nosso bate-papo aqui sobre esse assunto bastante necessário em meio a esse cenário aí. Então, eu gostaria também de agradecer a vocês que permaneceram nos ouvindo, agradecer o convite aqui da apresentadora, minha professora, minha mentora também. Gostaria também aqui de deixar as minhas redes sociais. Me acompanhe nas redes sociais, Ítalo Pessoa ou então Instituto Contabilidade, que é a página do meu escritório. E em breve também aí um canal no YouTube onde falaremos sobre finanças pessoais, trataremos desses assuntos e falaremos sobre os investimentos dos mais diversos tipos. De certa forma estaremos também colaborando aí com a comunidade, aí, levando esses temas para a comunidade. Que maravilha, gente! Olha só, investir, a gente tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir nunca investir. Se você não poupa dinheiro, se você nunca guardou dinheiro, comece com pouco. Não precisa você querer começar com muito. Comece com um valor que você, de certa forma, não vai te causar impacto. Porque eu digo que tudo é costume, é mudança, é atitude. Mude seu pensamento, mude sua atitude e principalmente mude seu comportamento. Então, nessa tarde de sexta-feira, nós encerramos com muita alegria o programa Foco na Carreira, com esse bate-papo sobre educação financeira, e cada vez mais isso se torne comum à mesa do brasileiro, comum numa roda de conversa familiar, que famílias possam discutir abertamente o seu orçamento, certo? De uma maneira calma, de uma maneira tranquila, que isso não seja mais motivos de brigas, nem que pessoas não venham adoecer, nem se fragilizar pela questão da dívida, tá bom? Aproveite o feriado, segunda-feira é feriado, é o momento de você refletir, é o momento da saudade de entes queridos, certo? Mas principalmente é o momento de se comemorar todos os momentos bons que eles nos proporcionaram em vida, tá? Aproveite o final de semana, um bom descanso e principalmente continue ligado na programação da Web Rádio Líder Marabá, porque amanhã tem estreia, amanhã tem programa novo, tem coisas novas acontecendo aqui na Web Rádio Líder Marabá a partir das 10 horas. E se você quiser saber, então amanhã às 10 horas esteja ligado na Web Rádio Líder Marabá, que você vai descobrir o que vai acontecer aqui, tá bom? Então a todos um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira, que já